Olá, turminha do vestibular. Aqui é a professora Isabel, professora de filosofia do colégio e do curso Kelvin. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muita alegria em poder hoje falar de um convidado mais que especial, que vocês vão curtir demais. Thomas Hobbes, inglês, que viveu entre os séculos 16 e 17. Muita coisa boa para falar dele. Vamos lá. Bem, pessoal, no nosso encontro de hoje, vamos falar de um convidado super especial, que é o filósofo Thomas Hobbes, que viveu entre os séculos 16 e 17, nasceu na Inglaterra, morreu aos 91 anos, levou uma vida maravilhosa, espetacular, viajou para vários lugares da Europa e viveu num contexto bastante conturbado muita treta, da história da Europa e da própria Inglaterra, onde ele nasceu. Nós sabemos que Filipe II da Espanha tinha uma ânsia, um desejo muito grande de derrubar a importância marítima, econômica, a importância naval da Inglaterra, que era uma potência. Então, esse é o período das invasões espanholas. Em 1588, Filipe II ruma para a Inglaterra com a maior esquadra, a maior frota que se já viu, para derrubar esse poder imenso do qual a Inglaterra desfruta. E era uma época de muitos conflitos, inclusive porque já se questionava o poder do rei, vindo do parlamentarismo, porque com a ascensão burguesa e com as revoluções burguesas, esse período de conflitos é um período de muito medo na Inglaterra, muito conflito, e os ingleses assustados nesse mar de sangue em que eles estavam vivendo. Inclusive, na sua autobiografia, Thomas Hobbes se intitulou Irmão Gêmeo do Medo, porque no dia em que Filipe II chegou às portas da Inglaterra, a sua mãe deu à luz a ele, e nessa autobiografia ele se intitulou Irmão Gêmeo do Medo, num parto prematuro de tanto susto que os ingleses levaram, inclusive a sua própria mãe. Então, nesse período de conflito do absolutismo e do parlamentarismo, nós estamos nos referindo às revoluções burguesas, às revoluções que vão futuramente levar à Revolução Industrial, e é um momento em que, para Hobbes, já na juventude, como filósofo e escritor, não há racionalidade. O mundo precisa de uma racionalidade, uma razão que possa organizar essa vida na Inglaterra, inclusive porque ele aqui nos remete ao pensamento de Galileu, numa visão mecanicista de mundo, de que a natureza tem um funcionamento próprio dos corpos e dos corpos que se movimentam. Então, o que ele entende é que essa racionalidade que existe no mundo precisa ser trazida para a vida pública, para a vida política. Por isso que nós afirmamos que, sendo um defensor do absolutismo, Thomas Hobbes é aquele filósofo que inaugura a filosofia política, é aquele primeiro filósofo que trata do justnaturalismo, ou dos chamados direitos naturais, e uma preocupação muito grande aparece na obra de Thomas Hobbes, que será estudada posteriormente por outros filósofos, que é a preocupação com os direitos do indivíduo, das liberdades individuais. Então, isso é muito importante ficar claro na obra de Thomas Hobbes, porque comumente se pensa que ele defende apenas o absolutismo, mas nós precisamos compreender que, mesmo defendendo o absolutismo, ele diz que nós precisamos organizar racionalmente essa vida social para que o rei possa governar. Como nós sabemos que Thomas Hobbes é o precursor dessa filosofia política da qual se trata agora, ele vai se valer de um raciocínio de um dramaturgo romano chamado Plautus, que viveu entre os séculos 3 e 2 a.C., com a seguinte expressão: homo hominis homini lupus, que para nós nada mais é do que o homem é lobo do homem. Isso significa que todos nós hoje somos um pouco filósofos na medida em que nós conhecemos reflexões como essa. O homem é lobo do homem, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, onde há uma necessidade brutal de que nós mostremos resultado, uma performance, uma competitividade, para que o próprio homem sobreviva a um mundo onde ele tem medo. Então, quando se diz que o homem é lobo do homem,
e na compreensão, no entendimento da obra de Thomas Hobbes, nós vamos chegar à conclusão que ele está nos afirmando que o homem procura sempre preservar a sua honra, a sua glória e a sua reputação. E ele tem medo. Então nós somos medrosos. Como nós somos medrosos e ele defende o absolutismo, ele defende o poder de um rei, mas mediante a assinatura de um pacto social que faz dele um contratualista. Um dos primeiros, ou o primeiro contratualista, que defende que, ao viver no estado de natureza, que é um estado pré-civil, que é um estado onde o homem ainda não organizou a sua vida em sociedade, ele vive da mesma maneira que no estado de sociedade civil. Isso vai em desacordo ao raciocínio de John Locke, que é outro grande filósofo, e Jean-Jacques Rousseau. Mas é para um outro momento, porque pelo fato de viver no estado de natureza, que é um estado de pré-sociedade civil, onde ainda não existem leis que sacramentem a liberdade humana, Hobbes entende que tanto nesse estado quanto nesse, o homem vive da mesma forma, porque ele estabelece, por este medo, o estado de guerra de todos contra todos. Há intérpretes da obra de Hobbes que dizem que para ele o homem é um selvagem e que ele já nasce mal por natureza. Não há provas efetivas que ele tenha pensado dessa forma, porque na medida em que ele defende esse contrato social e afirma que o Estado surge a partir deste pacto, ele está, sim, repito, defendendo o absolutismo. Porém, ele diz que esse pacto, que dá origem ao Estado, que era um termo que não existia no seu tempo, vai ser posterior a isso, faz com que ele nos apresente uma obra onde ele diga que o poder deste rei absolutista advém do povo. Então isso, no período em que Hobbes está, se contrapõe a um pensamento de que o poder do rei vem de Deus, que está na Sagrada Escritura. E ele não trata desta forma, ele, preocupado com as liberdades do homem, com a preservação do homem, já que essa é a maior ânsia do homem, que ele se preserve, se perpetue, ele afirma que esse poder do rei advém do povo, para que esse pacto seja realizado, para que os homens abram mão de parte da sua liberdade para viver a liberdade. Parece contraditório, parece muito absurdo, um paradoxo, mas isso quer dizer que, ao abrir mão de parte da nossa liberdade, nós estamos concordando com a ideia de que, abrindo mão de parte dessa liberdade, eu vou ter algo de volta, que é a segurança que virá do Estado, que virá do corpo político, que virá dessa instituição social, que tem como função nos proteger na sociedade, cumprir aquilo que são os nossos direitos e manter a coesão social. Esta é a função do Estado. E então, aqui, ele discorda de Aristóteles, que afirma que o homem é um animal social e político. Ele diz que o homem não é um animal social e político. Pelo contrário, que ele precisa ser tutelado pela segurança que vem de uma outra fonte, que é a do poder do rei ou de uma assembleia de homens. Então, por isso que, posteriormente, muitos que defendem o parlamentarismo vão estudar Hobbes. E agora, se liga aí, como é que eu posso trazer Hobbes para o campo da atualidade, que vai ser muito útil quando vocês precisarem escrever um texto ou elaborar um argumento? Quando se rompe este pacto na sociedade, no mundo atual, e nós ficamos sem referências na sociedade, esvaziados de lideranças políticas, não confiando nas instituições, nós assistimos na sociedade à abertura de uma brecha, de um caminho, uma senda na sociedade, que é o nascimento ou o surgimento do poder paralelo. E o poder paralelo aparece no poder do tráfico de drogas, no tráfico de armas, no narcotráfico, no crime organizado. E a sociedade se sente à deriva,
A sociedade se sente órfã da proteção dessa instituição que deve garantir a paz e a segurança a ela. E deixo como dica, para que vocês possam aprimorar essa compreensão sobre Hobbes, Ensaio sobre a Cegueira, um filme espetacular que mostra como nós ficamos na sociedade de uma forma metafórica quando nós perdemos a proteção dessa instituição e o exercício do papel que ela deve realizar na sociedade para garantir a nossa paz e a nossa relativa segurança. É isso, abração, tchau, até a próxima com mais um convidado especial. Espero que tenham curtido, que possam gostar e que tenham ajudado nos seus estudos, na sua programação de estudos. A ideia é que Hobbes fique mais claro para vocês. Grande abraço, tchau.